Glória a Deus, meus irmãos. Pai do Senhor. Você já sorriu para alguém que está aí do seu lado? Já deu um sorriso para esse irmão? Fale para a pessoa que está aí do seu lado. Que bom que nós estamos aqui. Glória a Deus. E para os irmãos que estão em casa nos assistindo, vem para cá também. Amém? Glórias seja dado ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Quero falar um pouquinho desse tema, primeiro ponto do tema da igreja nesse ano de 2026. Volta aí na página principal, careca, para mim. O tema da nossa igreja é esse que está aí na televisão, ó. Abençoados nas regiões celestiais em Cristo. O ano das bênçãos celestiais. Amém? No retiro fomos muito edificados, abençoados com essas ministrações. E durante o ano, permitindo Deus, nós estaremos dando sequência, ministrando alguma coisa em cima também desse tema. E hoje eu quero me deter no primeiro ponto, ou no primeiro tópico desse tema tão especial. Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim. Todos encontraram? Você que não encontrou pode acompanhar pela televisão. Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vamos ler a parte A do versículo 4? 1, 2, 3. Amém, até aí. Pai, obrigado pela sua palavra que foi lida nessa noite. Pedimos ao Senhor que nos use com graça, sabedoria para transmitir aquilo que está no teu coração. Abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, o nosso coração para que possamos compreender a mensagem do teu evangelho nessa noite. Assim como o Senhor encontrou Davi, o Senhor achou Davi, encontra-nos nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, esse tema é um tema maravilhoso. E nós separamos aqui em Efésios capítulo 1, 7 tópicos das bênçãos de Deus. Primeira coisa que eu queria ensinar os irmãos é que muitas vezes a gente tem uma visão errada do que é bênção. Nós associamos, e no Antigo Testamento também existe isso, o judeu associava que bênçãos era algo material. Bênçãos estava relacionado à prosperidade, ou portas abertas, ou algo financeiro, ou uma bênção que a pessoa estava esperando, seja em alguma área da sua vida. Mas nós sabemos que bênção na palavra de Deus é algo espiritual. Nós sabemos que bênçãos celestiais em Cristo Jesus é aquilo que Cristo conquistou por mim e por você na cruz do Calvário. Um exemplo, que é uma bênção maior, irmãos, de que a gente ter acesso ao trono da graça, como nos diz a palavra de Deus. Nós temos acesso, pois no Antigo Testamento a Bíblia nos ensina que só tinha acesso ao Santo dos Santos o sumo sacerdote, aquele que entrava para oferecer sacrifício. Mas nós não. O autor dos Hebreus, no capítulo 10, ele vai ensinar que nós precisamos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo véu que nos foi rasgado, ou seja, a sua carne. Cristo rasgou a sua carne para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Ou seja, você não precisa mais de sacrifício, sangue de bodes, sangue de animais. Um só morreu para que eu e você nos acheguemos a Ele. Quem é esse? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo morreu
para que pudéssemos ter acesso ao Pai. Isso é uma bênção, não é? E quando nós olhamos Efésios capítulo 1, nós separamos 7 bênçãos, e a primeira eu quero deter nela hoje, a bênção de sermos escolhidos por Deus. Quando olhamos as Escrituras, olhamos de muitas formas. O próprio apóstolo Paulo, que foi um escolhido de Deus, perseguidor da igreja, açoitava os cristãos, matava os cristãos. No caminho de Damasco, o Senhor vai lá e abre os olhos espirituais daquele homem, escolhe ele, faz dele um grande homem de Deus. Quando a gente olha as Escrituras, homens como Moisés, como Elias, como João Batista, foram escolhidos para um propósito. E olhando o versículo 4, Deus nos escolheu nele, desde a fundação do mundo. Percebemos que Deus elaborou um plano perfeito para todo aquele que Ele escolheu. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar em 6.000 anos de história, de Adão até aqui, mais ou menos 6.000 anos de história. Quantos bilhões de pessoas passaram sobre essa terra? Você já parou para pensar? Se você bater uma inteligência artificial aí, ou um Google, vai te dar mais ou menos mais de 100 bilhões de pessoas passaram sobre essa terra em 6.000 anos de existência. Pensa, é um privilégio, não é, para mim e para você, dentre 100 bilhões de pessoas que pisaram na terra, nós sermos escolhidos por Deus. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de louvor a Deus. E não só sermos escolhidos por Deus, mas sermos chamados por Deus para cumprir um propósito. Porque Deus não nos chama somente por escolher. Olha quando João capítulo 15 versículo 16 diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que João capítulo 15, 16 nos ensina? Que Deus nos escolhe para que possamos frutificar, e o fruto através de nós possa glorificar o nome do Senhor. Deus te escolheu para um propósito sobrenatural. Deus não somente te escolheu por dizer assim: eu escolhi. Não, Ele escolheu a mim, escolheu a você, para que possamos ser uma bênção. Quantos aqui nessa noite podem adorar Jesus? Porque nós fomos escolhidos dentre bilhares, milhares e milhares de pessoas que já pisaram nessa terra. Nós temos o privilégio, no ano de 2026, 1º de março, estar sentado numa igreja, ouvindo uma palavra, e Deus mandando nos dizer que Ele nos escolheu. E Ele não escolheu hoje, Ele escolheu desde a fundação do mundo. Desde quando você nasceu, você foi escolhido de Deus. Você acha que é acaso, é obra do acaso? Não é obra do acaso. Você está aqui porque Deus tem uma obra na sua vida. E ninguém melhor nas Escrituras para exemplificar isso como um homem chamado Davi, um rei de Israel, chamado para cumprir um propósito sobrenatural. Olha que interessante, muitos homens que passaram nas Escrituras falaram de Davi. Por exemplo, o apóstolo Paulo, no seu primeiro discurso, na primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, no versículo 20 ao versículo 22, Paulo, ao pregar numa sinagoga, ensinar as Escrituras, ele vai citar sobre Davi. Olha o que ele diz acerca de Davi. Vencido cerca de 450 anos, depois disso lhe deu juízes até o profeta Samuel. Versículo 21. Então lhes pediram um rei, e lhes deparou com Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isto pelo espaço de 40 anos. Olha o versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, quando nós olhamos no versículo 22, Paulo falando acerca de Davi, que Deus havia declarado: achei Davi. Quando a gente estuda essa palavra, achei Davi, essa palavra no grego significa euron. Eu acho que é assim que pronuncia, que significa Deus encontrou, Deus descobriu, Deus obteve Davi. Em outras palavras, Deus minuciosamente Ele procura e encontra um homem para cumprir o seu
propósito. Quando Ele vai escolher alguém, irmãos, Ele não escolhe do nada. Quando Ele vai escolher alguém, Ele não escolhe tirando sorte. Não, Deus escolhe diante da sua vontade soberana. Ele encontra Davi, Ele acha Davi. Quer dizer que no meio de muitos, Davi foi tirado para executar o seu propósito. Então Paulo aqui, ele está citando que Davi, irmãos, foi observado por Deus antes mesmo de ser escolhido. Você já parou para imaginar que antes mesmo de ser escolhido, Deus observou a sua vida? Deus olhou para você e, como numa agulha num palheiro, Deus encontrou aquele homem. Irmãos, é maravilhoso Deus encontrar, como eu disse, no meio de milhares, no meio de milhões, Ele achou, Ele obteve, Ele encontrou. Em outras traduções pode ser aplicado: Ele descobriu, Ele achou para Ele um homem chamado Davi. Mas não fica só em Paulo, porque Salmo capítulo 89, se você abrir comigo, no versículo 20, olha que o Salmo de Etã vai dizer acerca de Davi no versículo 20: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Essa palavra encontrei aqui é a mesma palavra de Atos capítulo 13, versículo 22. Encontrar, achar, pesquisar. Então, essa palavra aqui está nos ensinando que Deus chama, seleciona, escolhe, designa Davi. E quando a palavra diz meu servo, essa palavra no grego é doulos. Em outras traduções, se você aplicar, alguém dedicado ao serviço de Deus, pode ser transmitido aos nossos corações da seguinte forma: Deus encontra Davi. Salmo 89, versículo 20. Ele encontra Davi. Davi era um doulos, um servo. E aí sim, Deus unge ele com seu santo óleo. Olha que precioso, irmãos. Agora, antes de Saul, porque quando a gente vai olhar tudo o que aconteceu na trajetória de Saul, os erros que Saul comete, porque Davi é o rei que vai suceder a Saul. Deus, no erro de Saul, já havia declarado que tinha encontrado Davi. 1 Samuel capítulo 13, olha comigo. Eu só estou dando introdução para vocês entenderem. 1 Samuel 13, versículo 14. Esse texto, o contexto é o seguinte: Samuel havia falado para Saul assim: Saul, não sacrifica, a guerra vai apertar, mas quando eu chegar eu vou sacrificar. Saul se viu apertado, a guerra começou a apertar ele. Antes da hora ele vai lá e sacrifica. E aí, assim que ele acaba de sacrificar, ele desobedece a ordem de Deus. Não era para ele fazer aquilo. Aí Samuel chegou e falou assim: eu não mandei você não fazer. Aí ele falou: mas ele arrumou um tanto de desculpa. Agora olha que interessante, versículo 14. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Agora olha que interessante. Salmo 89, versículo 20, Salmo de Etã, falando que Deus achou Davi e com o seu santo óleo ungiu. Quem está aqui comigo? Atos capítulo 13, versículo 22, no discurso de Paulo, Paulo declara que Deus achou a Davi e escolheu ele para o propósito. Agora a gente vê que no pecado de Saul, antes de Davi aparecer, antes de Davi se apresentar, Deus já havia o escolhido. Irmão, que coisa sobrenatural. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe muito comigo. Sabe por quê? Irmãos, Deus já havia substituído Saul no coração. Eu já me provi, o texto vai dizer,
já agora não subsistirá o teu reino. Ele está falando isso para Saul. O Senhor buscou, ou seja, o Senhor procurou, o Senhor estava atrás de um homem que lhe agrada, e ele ordenou, já preparou. Ou seja, irmãos, quando olhamos para isso precisa mexer comigo, com você. Porque embora Saul cometesse erros e Davi cometesse erros, Deus escolheu um homem chamado Davi. Pastor, mas Deus não é injusto? Não. Quando a gente olha isso, irmãos, a gente precisa aprender por que Deus, Ele escolhe Davi. Se os erros de Davi, às vezes, se você olhar item por item, erro por erro, você vai perceber que os erros de Davi foram até mais graves que os erros de Saul. Mas por que Deus escolhe Davi? Pela disposição de Davi ao se arrepender. Davi matou, Davi adulterou, Davi pôs o cara na frente da guerra, pediu para o exército recuar para matar o marido da mulher que ele tinha caído em adultério com ela. Davi faz planos, Davi erra como pai, Davi erra de várias formas. Quando a gente olha Davi e fala assim, esse homem não pode ser escolhido. Mas graças a Deus, irmãos, a notícia do evangelho é que Deus não escolhe o seu filho, o seu servo, pelos méritos que ele possui, mas Deus nos escolhe apesar deles. Deus não te escolheu porque você é bonitinho, porque você não vai errar. Não, Deus te escolheu porque você vai errar. Deus te escolheu porque você vai pecar, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Ou seja, o que é que nós podemos aprender? Deus nos escolhe não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos méritos. Louvado seja Deus. E quando a gente olha como foi o chamado desse homem, isso pode trazer muitos ensinamentos preciosos ao nosso coração. Abra aí comigo 1 Samuel 16, e assim você permaneça nesse texto. Eu dei uma introdução aqui, e agora a gente vai dar uma pincelada expositiva no dia em que Deus escolheu a Davi, no dia que Deus oficializou a escolha de Davi, no dia que Deus vai à casa de Jessé para escolher um menino pequeno, um menino ruivo, de boa aparência, mas que era gigante na fé. Sabe por que Deus te escolheu? Porque você é um gigante da fé, porque você creu no evangelho. As escolhas de Deus não são baseadas nos seus méritos. 1 Samuel 16, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um. Olha que interessante, irmãos. A escolha de Davi aqui, a escolha de Deus na pessoa de Davi, é antes mesmo de Samuel chegar na casa de Jessé. Ele fala assim, ó, vai lá que lá eu vou te mostrar quem é, porque eu já escolhi, eu já me provi. Essa palavra provi aqui dá a ideia de designar, dá a ideia de encontrar. Ou seja, ele está mandando Samuel ir na casa de um homem chamado Jessé, que lá Deus já tinha escolhido um homem, e era ele, o papel dele era ungir aquele homem para um grande propósito. Ou seja, antes de Davi saber, antes do pai de Samuel, do pai de Davi saber, antes dos irmãos de Davi saberem, Deus já sabia. Vou repetir isso para você. Antes do seu irmão saber, antes da sua mãe saber, antes de qualquer um saber, Deus já sabia. Eu vou falar de novo para você entender. Você acha que você veio para a igreja porque seu pai converteu, sua mãe converteu? Não, você não está aqui porque alguém converteu antes de você e te trouxe para a igreja. Você está aqui porque a mão de Deus encontrou você pelo caminho. Quantos aqui podem adorar Jesus por isso? Irmãos, isso é maravilhoso.
Você não chegou na igreja por obra do acaso. Você não está aqui porque você é um erro. Você não está aqui porque as coisas estão dando errado na sua vida. Você não está aqui porque as coisas não estão dando certo para você. Você está aqui porque você foi chamado por Deus. E antes de você chegar aqui, Deus já havia te escolhido. Me ajude a pregar e fale para alguém aí do seu lado: você é o escolhido, meu irmão. Aleluia! Nós precisamos entender que antes de você levantar a mão, Deus já tinha te escolhido. Antes de você dizer: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Deus já tinha te escolhido. Antes do evangelho chegar a você, Ele já tinha te escolhido. Quantos podem adorar e agradecer a Jesus por isso? E à medida que a gente caminha, quanto mais a gente caminha, mais a gente percebe que a gente não fez nada para isso acontecer. Sim ou não? Porque a gente é perverso, a gente é ruim, a gente tem o coração mau. Aí Deus, irmãos, escolhe baseado nessas coisas. Aí vai entender. Por isso, irmãos, que se Deus me der graça, eu posso transmitir isso ao coração de vocês. Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Deus vai falar ali, através de Paulo, da eleição. Deus escolhe. Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Como é que Deus escolhe? Que coisa louca. Aí fala de Moisés, a escolha de Deus com Moisés, um homem que tinha assassinado. Irmãos, aí Paulo vai descrever, e no final Paulo chega a uma conclusão. Romanos 11:36, Paulo vai dizer: quem compreendeu a mente do Senhor? Antes um pouquinho, volta aí. Mais um, 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? E depois ele descrever acerca da eleição, de falar de como Deus escolhe, como Deus elege, como Deus chama. Aí ele vai dizer: mas quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou seja, quem deu conselho para Deus falar assim: ó, escolhe aquele ali, porque ele ali tem isso, tem aquilo. Olha o texto, versículo 35. Ou quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Ou seja, quem de nós aqui fez alguma coisa para Deus olhar para a gente e falar assim: eu vou te escolher porque você me agradou? Quem pode levantar a mão aqui e falar que fez alguma coisa para Deus? Ninguém. Aí Paulo chega à conclusão, pastor Miguel. Qual a conclusão que Paulo, depois de descrever acerca da eleição, ele vai dizer? Olha o versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Sabe o que Deus está falando? A escolha de Deus começa nele, é por meio dele e tudo para ele. Sabe por que ele te escolheu? Para um propósito, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então ele envia a esse homem, Samuel, o homem profeta, para a casa de Jessé. E o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que ele vai escolher uma casa simples. Ele vai escolher uma cidade simples, João. Ele vai escolher uma casa totalmente que talvez eu e você nem entraríamos. Aí ele fala assim: vai na casa de Jessé, o belemita, que quer dizer de Belém. Olha a cidade que ele está indo, Belém, pequenininha, uma cidade pequena. Parece que eu vejo Natanael embaixo da figueira, aqueles homens dizendo assim: vamos lá conhecer Jesus. Achamos o Messias. Quem que vocês acharam? Jesus de Nazaré. Aí Natanael responde: acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Na mente humana de Natanael, ele está falando assim: de Nazaré não pode sair nada bom. De Nazaré não pode sair nada. Aí a resposta dos discípulos foi: vem e vê. Porque da cidade de Belém sai o rei Davi, da cidade de Belém sai o Salvador, da cidade simples vem pessoas que você nem imagina. Vou falar para você: Deus te encontrou lá na cidade de Belém, aonde ninguém dava nada por você. Ele vai à cidade de um fazendeiro, da casa de um fazendeiro, Jessé, pastor de ovelhas, e fala assim: ó, aqui nessa casa tem alguém que eu escolhi. Eu não sei que dia que foi que Deus se revelou à sua casa.
Eu não sei o dia que foi que Deus escolheu a sua família. Eu não sei o dia que o profeta entrou lá na sua casa, mas o profeta, ele não chegou lá do nada. Ele chegou enviado por Deus para trazer uma mensagem, dizendo a você: Jesus Cristo me enviou a este lugar. E a mensagem dele: tem alguém aqui que é escolhido dele. Aleluia. Aí o texto vai dizer que Deus escolheu um rei lá na casa desse homem. E ele vai dizer, versículo 2: disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Naquele tempo Saul estava boladão, porque um rei sem Espírito Santo é só Deus. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim sacrificar ao Senhor. Olha o versículo 3: convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, temendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Eles são preocupados, porque toda vez que Samuel chegava com a sentença. E agora eles estão querendo saber: o Senhor está trazendo uma boa notícia? É de paz a sua chegada aqui? Aí ele vai responder. Respondeu ele, versículo 5: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Então até aqui, irmãos, Deus está instruindo Samuel a como ele vai proceder na escolha. Vai à casa de Jessé. Chegando lá, as pessoas vão perguntar: você fala que veio sacrificar, convida eles para o sacrifício, unge todo mundo, prepara todo mundo, e a gente vai. Quando chegar o momento do sacrifício, eu vou te apontar um lá, e esse vai ser o meu escolhido. Olha que interessante, irmãos. Vai à casa de um homem simples, um homem fazendeiro, chama para o sacrifício, leva a parte. Quando chega lá, o propósito da vinda de Samuel aqui é a escolha de Deus com alguém para ser rei. Que coisa fantástica, que coisa preciosa. Deus chegar num lugar e falar assim: hoje eu vim por causa de alguém. Eu não sei se você chegou aqui hoje com a sensação de estar procurando Deus, mas uma coisa eu quero te dizer: que Deus está muito mais interessado em você do que você nele. Eu vou falar de novo. Talvez você veio aqui à procura de Deus, mas eu vou dizer para você: Deus está muito mais à procura de você do que você dele. Sabe por que você está aqui nessa noite? Você venceu as barreiras, você venceu o desânimo, você venceu o cansaço. Não é porque você quis, é porque Deus está interessado em te revelar que Ele está te chamando para algo poderoso. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aí, irmãos, olha como é que acontece, versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo. Olha que interessante, irmãos. Samuel, eles vão chegar no lugar, e eles vão entrar, e ele vai ver um homem chamado Eliabe, e ele vai dizer consigo mesmo. Ele, em outras palavras, talvez ele vai pensar alto, ou ele no coração ele já tem a escolha dele. Isso aqui é o profeta Samuel, amém ou não amém? Versículo 6: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha o que está acontecendo, irmãos. Deus dá toda a instrução a Samuel, mas não fala quem é antes do tempo. Quem está aqui comigo? Ele dá a instrução, eles chegam, é apresentado um homem chamado Eliabe, bonitão, grande, forte. E Samuel, como profeta, vai dizer no coração: é ele. Só pode ser ele. No coração, o profeta já julgou antecipadamente e falou assim: não tem como ser outro. Aqui eu não estou vendo ninguém que pode ser escolhido. Eliabe é o cara, forte, bonito, e é o primeiro filho. Apresentou, é ele. Irmãos, eu meditei sobre isso e isso impactou meu coração. Sabe por quê? Porque até profetas, até homem de Deus vão errar quando se fala de escolha. Porque se for para eu escolher, eu vou errar todo mundo aqui. Esse aqui é, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui é. Eu acho que nem eu me escolheria. Isso é forte, irmãos.
tem gente que... Não, eu acho que eu sou o tal. Quando você acha que você é o tal, que não é nada. Olha que interessante. O profeta vai olhar para esse Eliabe e vai dizer consigo mesmo: ele é o cara, ele é ungido. Aí ele vai receber uma resposta de Deus. Olha o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor O que eu estou dizendo para você é que na visão do profeta, na visão de pessoas, na visão humana, tem pessoas mais capacitadas do que você. O que eu estou dizendo nessa noite é que na visão de pessoas, na visão de profetas, na visão até de pastores, tem pessoas mais capacitadas do que você. E na visão deles, eles são os escolhidos, mas na visão de Deus não. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque não dependeu de aprovação humana para estar. Você está aqui nessa noite porque não dependeu de alguém te escolher. Você não está aqui porque um pastor te escolheu. Você não está aqui porque alguém apontou o dedo para você e falou: você vai ser. Não, você está aqui porque a soberana mão de Deus voltou para o seu coração. Aí o texto vai dizer, irmãos, que Deus vai retrucar esse homem, vai dizer assim, ó: não atente para a aparência. Sabe por quê, João? A Bíblia diz que Deus, Ele não vê como a gente vê. A gente gosta de olhar a aparência. Irmãos, eu preciso ensinar os irmãos. A gente olha pela vestimenta, a gente olha pela beleza, a gente olha muitas das vezes por aquilo que tem. Se chegar uma pessoa num carro velho, a gente não dá nem moral. Chegou uma pessoa num carro top, todo mundo dá até deita no chão para passar. Ninguém vai dizer: fala Deus. Porque na visão humana a gente erra, mas Deus não está nem aí para essas coisas. Deus não está olhando o exterior, o que a pessoa tem no banco, o que a pessoa tem, qual influência ela tem na sociedade, se ela é empresária ou não é. Aqui todos nós somos iguais, estamos no mesmo nível, ninguém é melhor do que ninguém. Deus está falando: não olhe para esse tipo de coisa. Os homens de Israel estão acostumados a olhar a altura, olhar a capacidade, olhar poder, mas não olhe para isso. Deus está olhando para o coração. Irmãos, e quando eu estava estudando esse versículo 7, eu me lembrei que foi esse versículo exatamente que eu ministrei na minha consagração pastoral. Irmãos, eu tinha 19 anos quando eu fui consagrado a pastor. Eu tenho mais vida de pastor do que vida mesmo. É mais vida de pastor do que vida normal. Estou quase que empatado já. Fui consagrado com 19 anos. Esse texto queimou muito no meu coração. Porque, irmãos, pensa numa voz de menino. Eu acho que tem até hoje, né? Pensa numa voz fina. Pensa numa criança, magrelo, feinho que dói. Irmãos, sem ser casado, sem casa, sem carro, sem moto, só tinha uma promessa. Só. Se olhar humanamente falando, na igreja tinha muito mais pessoas capacitadas que eu. E eu lembrando disso, eu me alegrei. Sabe por quê, irmãos? Que naquele tempo, se dependesse de alguém apostar uma ficha em mim, ninguém apostaria. Esse aí não vai dar certo. Esse aí não dá para votar nele. Não passava no concílio. Não passava no conselho dos pastores. Irmãos, mas quando a gente olha o versículo 7, Deus está falando assim, ó: eu não dependo de nada dessas coisas humanas para chamar alguém. Eu não dependo de nada dessas coisas humanas para escolher alguém. Quando eu chamo, eu também vou capacitar. Eu não estou vendo habilidades, eu não estou vendo nada que a pessoa possui, nada que ela tem nas mãos. Eu estou olhando para dentro do coração.
Talvez nesse culto, nessa noite, Deus está sondando a sua alma e Ele quer te chamar pelo nome. Talvez você entrou aqui sem rumo, sem direção, e Deus está sondando a sua alma e você precisa ser chamado pelo nome. Como no ano de 2006 eu fui chamado pelo nome e a minha vida nunca mais foi a mesma. Assim a minha oração é para que Deus chame você pelo nome. Você é um escolhido de Deus. Aí ele vai dizer: não olhe para a aparência, porque os homens olham a aparência, a altura, o exterior, mas eu não faço isso. Agora olha o versículo 8 ao versículo 10. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este o Senhor escolheu. Aí olha que interessante, Samuel vai errar a respeito de Eliabe, e agora quem erra? Jessé a respeito de Abinadab. Ele vai apresentar Abinadab, vai falar: então se não é Eliabe, vai ser Abinadab. Mais um erro. Está confundindo tudo. Versículo 9. Então Jessé mais uma vez vai errar. Fez passar a Samar. Porém, Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a esses. Irmãos, guarde no seu coração. E você que está anotando pode anotar: ser preferido dos homens não quer dizer que somos preferidos de Deus. Porque os 7 filhos vão passar. Os 7 filhos, na visão de Jessé, vão passar. Mas Deus não tinha escolhido nenhum deles. Sabe o que isso mostra para mim e para você, irmãos? Que Deus não escolhe como a gente escolhe. Talvez você está aqui nessa noite pensando assim: mas eu fale desse jeito, mas eu, cheio de traia no coração como eu estou, cheio de pecado, dessa forma. Deus está sondando a sua alma. Deus está sondando o seu coração, irmão. Ele conhece a sua angústia, Ele conhece a sua aflição, Ele conhece o seu interior, sabe as lutas que você tem travado consigo mesmo, sabe as dificuldades que você tem vivido com você mesmo. Aí você olha para dentro de você: não pode, eu acho que eu não sou nem digno. No dia que chama para ir lá na frente para aceitar Jesus, eu acho que eu não sou nem digno de aceitar Jesus, porque eu sou muito ruim. Eu também sou. Como eu disse, nós estamos no mesmo patamar, Gabriel. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós precisamos da graça do Senhor em nossas vidas. Ser preferido dos homens não quer dizer que você é o escolhido de Deus. Eles vão passar os 7 filhos. Nenhum deles são aprovados pelo Senhor e escolhidos pelo Senhor. Irmãos, é interessante a gente olhar. Até esse homem, Davi, foi esquecido. Um rei de Israel, primeiramente, foi esquecido. Esquecido da família, esquecido dos irmãos, esquecido do pai. Está tudo pronto para o sacrifício, está tudo certo para o sacrifício, está tudo ok. Não, olha o versículo 10 comigo. Assim fez Jessé passar os seus 7 filhos. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a este. Versículo 11. Porém perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aleluia. Davi, no conceito da sua família, não era escolhido. No conceito dos pais, Jessé passa todo mundo e fala assim: tem possibilidade de ser 7 antes dele. Irmãos, Samuel errou, Jessé errou, os irmãos erraram, mas o céu não erra. Seu pai pode esquecer de você, mas o céu não esquece de você. O profeta pode errar a seu respeito, mas eu estou aqui para te dizer. Quantos aqui podem levantar a mão que eu vou liberar? Eu estou aqui profetizando essa palavra nessa noite. Ainda que pessoas esqueçam de você, o céu não se esqueceu de você.
pessoas não vão lembrar de você, pessoas vão deixar você para trás, mas eu estou aqui para te dizer: o céu sabe muito bem o seu nome. Isaías 49, deixa eu profetizar essa palavra na sua vida. Isaías 49, versículo 15 diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, de sorte que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos, diz o Senhor. Ele te escolheu, meu irmão. Você pode ser escolhido das pessoas, esquecido das pessoas. Pessoas podem olhar para você, não dar nada, não apostar uma ficha, mas Deus está mandando te dizer: eu te chamei pelo nome. O céu sabe a sua história, o céu sabe a sua trajetória. Deus te conhece muito bem. E nessa noite você veio neste lugar e Deus está mandando te dizer: você não nasceu nessa casa à toa, não aconteceu isso com você à toa. Você está achando tudo que é obra do acaso, e Deus está mandando te dizer: você está passando por isso porque você é um escolhido de Deus. Me ajude a pregar, fale para 2 ou 3 pessoas, fale com ele. Não desanima não, crente. Aleluia, você é escolhido. Fale com ele aí, você é um escolhido de Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus para pregar essa palavra. Tem gente aqui nessa noite que chegou nesse lugar esquecido pelos homens, esquecido das pessoas, oh, aleluia. Mas Deus está mandando te lembrar: o céu não esquece de você. O céu mandou te dizer nessa noite, ele veio nessa casa para te dizer: você é escolhido. Aleluia, aleluia. Parece, irmãos, que eu vejo a pergunta desse profeta dizendo assim: ué, será que eu errei? Pensa só na cena, irmãos. Ele falando assim: eu quero ungir um dos filhos. Passa todo mundo. Certamente Samuel não conhecia todos os filhos. Aí ele vai perguntar: passa todo mundo, e fala assim: mas, ué, errei? Passou algum aqui que não senti no coração que era ele? Passou algum filho aqui que eu não fui sinalizado por Deus que era ele? Aleluia. Aí ele vai fazer a pergunta: ué, acabou os filhos? Eu falo: não, tem mais um ainda. Sabe por que a pergunta que ele está dizendo? Acabou os filhos? Porque na visão de Jessé tinha acabado, mas na visão de Deus não. Na visão de Jessé era todos os outros, menos Davi. Ele está falando: acabou? Não acabou não. Ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. Parece que eu vejo Davi, irmão, preocupado com as ovelhas no campo. Oh, aleluia. Parece que eu vejo um menino simples lá no campo, sem pretensão nenhuma. Parece que eu vejo Davi, irmãos, lá no campo, abandonado, cheirando ovelhas, com um cajado de pastor na mão, cumprindo só o que o pai mandou ele fazer. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Parece que eu vejo Davi, irmão, um menino sim, desejo algum de ser alguém, aparecer. E guarde isso no seu coração: você quer aparecer demais, Deus deixa de lado. Mas quanto mais humilde você for, mais negócio com Deus você terá. Tem gente que quer estar no pedestal, tem gente que quer estar nos primeiros lugares, tem gente que quer demonstrar espiritualidade. Mas quanto mais no pasto escondido você tiver, oh meu irmão, Deus tem um negócio com os rejeitados. Deus tem um negócio com aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas. Deus tem um negócio com as pessoas que ninguém aposta uma ficha sequer nelas. Parece que eu vejo Davi só preocupado em cumprir o que o pai pediu, pastoreando para lá e para cá as ovelhas do pai. Pensa só. Eu não sei quem foi dar o recado, mas Davi era um menino de recado, Vinícius. Davi era um menino que ia na guerra e falava assim: ó, vai lá ver como é que tá. E Davi saía e ia ver. Mas naquele dia, alguém foi dar o recado. Eduardo, parece que eu vejo aquele homem de recado falando assim: meu Deus, eu achei que eu era escolhido, mas eu tenho que ir lá chamar alguém. Saindo da casa, indo no campo, encontrar, falar assim: ó, eu vou ficar com as ovelhas aqui, porque tem um negócio te esperando lá. Guarde no seu coração: sua vida pode mudar num piscar de olho. Sua vida pode mudar rapidamente.
Parece que eu vejo Deus chamando alguém aqui nessa noite pelo nome, dizendo assim: manda chamar o fulano. Porque nessa noite eu quero revelar para ele que eu chamei ele, que eu escolhi ele. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Quantos podem adorar Jesus nessa noite? Aleluia. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo para dizer: tem pessoas aqui que precisam ter identidade e entender: Jesus te escolheu. Aí, irmãos, ele parece que eu vejo ele lá no campo, sem moral na terra, sem moral com a família, não lembrado por ninguém, mas lembrado pelo céu. Chama ele. Olha o versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. O menino chegou, fedendo ovelha, irmão. Cajado de pastor na mão, Josimar. Talvez uma túnica simples. Era o último filho. Chega na casa: o que vocês querem comigo? Chega, passou todo mundo aqui no sacrifício, Deus não apontou ninguém. E o que eu estou fazendo aqui? Você é o escolhido. Pega o chifre de azeite. Para quê? Não importa. Se você é escolhido, o óleo vai descer sobre a sua cabeça. Pois todo aquele que Deus chama, Deus também capacita e unge com óleo. Davi pastoreando, derrubando leão, derrubando urso. 1 Samuel 17, você vai ver isso aqui, depois vocês lêem em casa. Quando ele foi chamado lá na guerra, ele vai apresentar o currículo dele. Irmãos, quantas noites frias Davi estava no pasto sozinho. Quantas noites abandonado lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, mas cumprindo com a obrigação que ele foi chamado. Aí parece que eu vejo, na hora que nós cantamos esse louvor, eu fiquei pensando, parece que eu vejo Davi cantando esse louvor. Me enxergou na minha tormenta, meus problemas, e mudou, me vestiu com pôs azeite em, me deu um lugar. Vai cantando e eu vou pregando, vai. Me enxergou, Davi vindo. O que será que querem comigo? Deus tem Samuel lá na sua casa te esperando, porque você é chamado de Deus. Não, você não é só chamado de Deus, você é escolhido, e o óleo descerá sobre a sua vida. Ele te veste com roupas novas, Ele unge a sua cabeça para te dizer: você é o escolhido de Deus. Olha que interessante, irmãos. Ele arruma um lugar na mesa para alguém que na terra não tem lugar. Se você é escolhido, tem lugar separado para você. Aí, irmãos, o texto no verso 13 diz: tomou Samuel um chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aquele a quem ele escolhe, olha aqui para mim, aquele a quem ele escolhe, ele também unge, ele também capacita, ele também dá o Espírito Santo, ele também derrama graça. Ei, se você é um escolhido de Deus, o Espírito Santo ungirá a sua vida. Ele vai te capacitar a vencer, Ele vai te capacitar a lutar, Ele vai te capacitar a vencer os obstáculos, porque Deus não chama ninguém para ficar prostrado no meio do caminho. Se Ele te chamou, você vai cumprir um propósito sobrenatural. Qual o propósito, pastor? Viver para a glória de Deus.
Agora eu preciso te dizer, irmãos, Deus capacita quem Ele escolhe. Olha o versículo 18 comigo desse texto. Eu já estou encerrando. Alguém vai dizer que todo dia que o pastor disser que já está encerrando, ele está mentindo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é... olha aqui para mim. Aquele a quem Deus escolhe, Deus também é com ele. Olha aqui para mim. Aquele a quem Deus escolhe, o Senhor envia o Espírito e diz: eu sou com ele. Mas guarde isso no seu coração. Davi era um escolhido de Deus, sim ou não? Você deu para entender que Davi era escolhido de Deus? Amém? Mas eu preciso dizer que Davi também tinha características. Quais as características, pastor, que Davi tinha? Davi era trabalhador. Irmãos, Deus não escolhe ninguém preguiçoso e desocupado. Se você é um preguiçoso na obra de Deus, pequena chance. Todos os homens que Deus escolhe na Bíblia são trabalhadores. Moisés pastoreando as ovelhas do seu sogro, Gideão malhando trigo no lagar, Pedro, Tiago, João no barquinho pescando, Paulo fazedor de tendas. Todos aqueles na qual Deus chamou para uma grande obra eram trabalhadores. Segundo, Davi era pastor antes mesmo de ser reconhecido. Olha aqui para mim. Antes de você querer o óleo ungido, faça. Antes de você querer reconhecimento, seja um diácono antes mesmo de ser consagrado. Seja um pastor antes mesmo de ser consagrado. Davi era antes de ser reconhecido. Agora o que eu acho interessante, Davi também era um menino de recados. O que isso nos ensina? Que Davi foi fiel nas pequenas coisas. Ele vai na guerra, irmãos, vê como está a guerra. Chega na guerra, Deus levanta ele para derrubar o gigante. O que é isso? Se você for fiel nas pequenas coisas, Deus te levanta para cumprir grandes propósitos. Outra coisa interessante, Davi tinha coragem, irmãos. Venceu o leão, venceu o urso, sem ninguém ver, sem nenhuma plateia. Outra coisa que Davi tinha, tocava harpa. Ele tinha habilidade, Fábio. Tocador de harpa. Irmãos, e tocar harpa, você já viu aquele instrumento? Não é qualquer um, não. Poucos na Bíblia que aparecem como tocadores de harpa. Sabe o que Davi era também? Compositor. Dos 150 salmos, mais de 70 é dele. O que é isso? Ele não é só escolhido. Ele tinha características importantes. Mas erro, Davi tinha igual nós mesmo. Igualzinho. A gente não mata igual Davi, mas dá vontade de matar. Sim ou não? Hoje mesmo, assistindo o jogo do Fluminense antes de vir para cá, pedi a benção com o Renê, que perdeu um pênalti. E eu sei que os flamenguistas também tiveram vontade de matar alguém aí durante a semana. Sim ou não? Eu sei. Mesmo jeito que dói aqui, dói aí. Não é? Não dá vontade de matar, tem hora? Eu mandei uma mensagem para um fluminense, um tricolor que é um amigo. Eu falei, aí ele falou assim: com aquele jogador eu tinha vontade de perder meu réu primário. O que é isso, irmãos? A gente não mata, mas em todo momento a gente está matando no coração. A gente pega pelo pescoço. Mas o que eu quero te ensinar com isso? Davi, irmãos, tinha características sobrenaturais, escolhido de Deus. Mas trazendo para o seu coração, para o meu coração, ele tinha erros como os nossos. Davi é humano, não era sobrenatural. Porque Deus não nos escolhe pelas nossas características e qualidades. Deus nos escolhe apesar de tudo isso. Fique de pé no seu lugar. Eu quero, irmãos, fazer um apelo nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite
Em oração, quero os obreiros aí com atenção em oração. Ninguém andando. Mas eu quero fazer um apelo nessa noite. Você que sentiu essa palavra queimar na sua alma, e Deus está te chamando para confirmar no seu coração que você é um escolhido. Deus está chamando pessoas nessa noite, nesse lugar. Ele não te trouxe aqui à toa, irmão. Ele te trouxe para ouvir essa palavra nessa noite e te ensinar que você é o escolhido de Deus. Sai do seu lugar e dobre o seu joelho aqui na frente. Você é o escolhido de Deus. E essa palavra veio para queimar na sua alma. E enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração: eu sou o escolhido de Deus. E Deus está chamando você pelo nome. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Espírito da verdade que convence o homem, em nome de Jesus, começa a operar na tua casa. Começa a operar nos corações. Esse coração que precisa de uma confirmação, ó Deus, aleluia. Esse coração que precisa de um avivamento, que ele é escolhido do Senhor. Vai operando, Senhor. Vai operando, Senhor. Vai operando nesses corações. Oh, aleluia. Vai operando, Jesus. Eu quero convidar os obreiros aqui a nos ajudar, estendendo as mãos, em nome de Jesus. E Deus está chamando você pelo nome, meu irmão. Deus está movendo corações nessa noite. E tem uma chama queimando na sua alma aí, te chamando pelo nome. Você é o escolhido de Deus, aleluia. Oh, aleluia. Deus está chamando pessoas pelo nome. Espírito Santo de Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Está aqui os teus filhos essa noite que estão tomando posse dessa palavra. Eles são escolhidos do Senhor e sentiram queimar essa verdade na sua alma, Pai. Oh, vai à casa de Jessé, porque dentre eles me provide um rei. Ele é escolhido de Deus. Faz isso queimar no coração desses irmãos, ó Pai. Faz queimar essa verdade no coração dos meus irmãos. Gera essa palavra, Pai. Gera a vida do Teu Espírito Santo em cada coração. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa fazer queimar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós abençoamos os Seus filhos e pedimos ao Senhor que seja com eles, para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você é o escolhido de Deus. Fale para alguém do seu lado aí: você é o escolhido de Deus. Aleluia. Você pode dizer para alguém aí: você é o escolhido de Deus. Aleluia. Levante as suas mãos e agradeça, porque você nessa noite entendeu que você é o escolhido. Levante as suas mãos e cante. Então vou levantar, pois tudo o que tenho é o aleluia. Sei que é simples não, mas não tenho nada além. Aleluia. Irmãos, sai daqui com a certeza no seu coração: Deus te escolheu.
Ele te chama pelo nome. Na casa de Jessé tem um homem escolhido. Você é escolhido de Deus. Poste nos status depois: Deus me escolheu. Ou você manda lá assim: Deus te escolheu, meu irmão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe em nome de Jesus. E as irmãs permaneçam para a glória de Deus.